Olá, seja muito bem-vindo ao canal Notícias do Flamengo. Flamengo reinicia treinamentos com novos exames e informa que todos testaram negativo. Clube começa a segunda semana de atividades no Ninho do Urubu e se manifesta. O Flamengo reiniciou nesta segunda-feira os treinamentos no Ninho do Urubu. Após o fim de semana de folga, o elenco retomou as atividades no centro de treinamento, com uma nova bateria de exames. O clube informou que todos os jogadores e funcionários testaram negativo. Confira o posicionamento do Flamengo. O Flamengo emitiu a seguinte nota. O Clube de Regatas do Flamengo informa que todos os atletas e colaboradores da comissão técnica testaram negativo no exame semanal, realizado nesta segunda-feira, dia 25/5, no CT. O clube reforça que trabalha em acordo com o protocolo da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, para conceder a biossegurança necessária no departamento de futebol. Esta é a segunda semana de atividades no centro de treinamento. Após mais de 60 dias de quarentena, os jogadores retornaram aos trabalhos na última segunda-feira, também com exames, e de terça-feira realizaram treinos com bola sob a orientação de Jorge Jesus. Nesta segunda-feira, o prefeito Marcelo Crivella disse que os clubes estão liberados para a fisioterapia com bola, mas os treinos coletivos estão vetados. Ele falou o seguinte, o prefeito: não vamos relaxar as medidas de afastamento social. Naquela reunião que tivemos no sábado com o Conselho Científico, foi quase consenso que devemos esperar mais um período para o retorno. O futebol esperava voltar nesta segunda, os treinos rachão, etc. Pedimos para junho e foi aceito. Pode ser que alguém com o drone verifique o jogador correndo com a bola. É fisioterapia com bola e isso está autorizado. Pedimos também que os jogos voltassem em julho, sem torcida. Eles pediram para verificar em meados de junho. A expectativa de nossos especialistas que estejamos quase em zero, disse Crivella. Apesar do posicionamento a respeito dos treinamentos, ainda não há definição sobre a volta das partidas para a conclusão do Campeonato Carioca. Enquanto isso, Rodolfo Landim, em entrevista à Fox Sports, defende a forma como o Flamengo voltou aos treinos. Deveria ser um exemplo, com certeza. O presidente do Flamengo diz não ver problema no retorno do futebol no pico da pandemia e rebate Carlos Augusto Montenegro, dirigente do Botafogo. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, voltou a defender o retorno da equipe aos treinamentos em meio à pandemia. Em entrevista à Fox Sports nesta segunda-feira, o dirigente bateu na tecla do protocolo de segurança adotado e disse acreditar, inclusive, que o pioneirismo do futebol carioca possa servir de exemplo para outras esferas da sociedade. O presidente do Flamengo disse considerar razoável o retorno do futebol, mesmo no momento do pico da doença, 19 no Rio de Janeiro. No sábado, o estado bateu o recorde de mortes causadas pelo vírus. Foram 248 em um dia. Se a minha atividade é segura e está sendo feita seguindo protocolos, a minha pergunta é, por que não? O que estaria de errado na volta do futebol? Simplesmente porque você está tendo uma curva ascendente? A curva é ascendente numa pandemia, porque ela está ocorrendo em outras atividades que não estão seguindo esse protocolo, que a gente está seguindo. Não vejo isso como um problema. Landim explicou os motivos que fizeram o Flamengo insistir tanto para voltar a treinar, a ponto de entrar em conflito com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Nós vamos ter uma volta muito difícil esse ano. A gente precisa preparar nossos jogadores para uma série de campeonatos que vão ser disputados com um tempo muito curto. Nas conversas que a gente estava tendo, inclusive com a CBF, a expectativa é que, ao final das competições desse ano, a gente praticamente encadeia com as competições do ano que vem. Se não fizermos uma preparação física com os nossos atletas muito boa, dificilmente vamos conseguir passar por toda essa maratona sem lesões, disse o presidente. Landim prosseguiu. Outra razão é a de que nossos atletas são atletas de alto rendimento. Eles estavam parados há quase 2 meses, precisavam voltar a treinar.
a perder peso, massa muscular. A informação que a gente tinha é que os jogadores estavam loucos para voltar a praticar o que gostam, que é a profissão deles. A saúde não é só a ausência da doença. A saúde passa por uma série de coisas, passa pelo lado psicológico do jogador, pelos aspectos sociais também, completou. Um certo ponto da entrevista foi citada a curva ascendente de mortes em que se encontra o Rio de Janeiro e todo o Brasil. Já são quase 4.000 mortes confirmadas no estado. Sobre o assunto, Landim deu o exemplo de outras áreas que estão, segundo ele, retomando suas atividades sem a mesma preocupação com a segurança demonstrada pelo futebol. Abriram as lojas de construção, por exemplo, mas qual protocolo de segurança foi utilizado? O futebol, nesse caso, está dando o exemplo. Acho que os cronistas esportivos, em vez de criticar a volta, deveriam mergulhar nos protocolos que estão sendo seguidos e propagar isso como um exemplo muito bom. O presidente do Flamengo rebateu ainda as críticas dos rivais, sobretudo a de Carlos Augusto Montenegro, dirigente do Botafogo. Quando a gente vê a história dessa pessoa à frente do Botafogo e o longo período em que está à frente de várias administrações do Botafogo, e a gente vê o resultado esportivo e financeiro que o Botafogo vem tendo ao longo desse período, e o tamanho que o Botafogo está começando a ter no futebol brasileiro, isso para mim é um indicador de que, se eles discordam do que a gente está fazendo, é uma indicação muito forte de que provavelmente a gente está no caminho certo, afirmou. Confira outros pontos da entrevista. Sobre a volta aos treinos. Nós criamos um protocolo que é seguro para todos os jogadores e para todas as pessoas que trabalham no futebol. Fizemos isso com a participação de todos os clubes do Rio de Janeiro, coordenadores pela federação, informamos isso à CBF, informamos que estávamos com esse processo em andamento. Colocamos o Márcio Tanuri para mostrar o trabalho que tinha sido feito na elaboração desses protocolos, e isso foi feito independentemente do momento em que fosse decidida a volta. Fizemos um protocolo seguro. Os benefícios do protocolo. O que a gente tem observado é que, ao contrário do que muita gente fica falando, esse protocolo tem sido importante. Na nossa primeira leva, fizemos 293 testes envolvendo núcleo familiar e jogadores também. Pessoas vivendo em torno dos nossos massagistas, fisioterapeutas, comissão técnica. Com isso, a gente ajudou a preservar os jogadores. Hoje temos 8 jogadores com índice positivo, ou seja, totalmente imunizados e reintegrados. Esses jogadores eram assintomáticos, eles estavam com a doença contaminando outras pessoas, sem ter ideia. Nós identificamos o motorista de um dos jogadores que levava a esposa e trabalhava para a família. Ele havia sido contaminado e estava levando o vírus para dentro da casa do jogador. O fato é que o protocolo veio a ajudar para que o problema não fosse mais disseminado. Nós tivemos vários jogadores infectados antes. Alguns estavam em período de contaminação, ficaram isolados e hoje não estão mais infectados. Outros jogadores passaram pelo processo da doença e nem sentiram. Nosso protocolo envolve treinamentos por grupos. Exemplo do Flamengo. Se eu tivesse que me estender, eu ficaria por horas discutindo os protocolos. Acho que vocês estão perdendo a oportunidade de mostrar como o esporte pode contribuir para a sociedade brasileira. Como um bom exemplo, vindo do esporte poderia ser divulgado como um padrão a ser seguido por outras atividades, e não pelo fato de o Flamengo estar treinando e seguindo um protocolo rígido. Acho que deveriam estar falando, olha o que o Flamengo está fazendo, por que não fazem também? Olha o exemplo que o esporte está dando para o resto das atividades do Brasil. Se a minha atividade é segura e correta, a minha pergunta é, por que não? Conversas com Marcelo Crivella. Eu tive a oportunidade de conversar sobre isso com o prefeito do Rio de Janeiro. Disse que achava que ele deveria se espelhar no que os clubes cariocas estão fazendo e vender isso como um modelo para todas as demais atividades. Irresponsabilidade seria se não tivéssemos implantado todos os protocolos que implantamos. Nossos jogadores, por iniciativa própria, foram às redes sociais e disseram que estão se sentindo mais seguros
agora do que quando estavam antes de férias, soltos, sem testar? Essa pergunta ele respondeu porque muitos falam que ele era irresponsável, então ele deu uma resposta à altura. Contato com a Federação do Rio. Quando fizemos os testes, o processo foi considerado irretocável. Isso é uma responsabilidade da Federação do Rio de Janeiro, que está bancando todo o sistema de testagem. Eles estão fazendo em todos os times que vão disputar o Campeonato Carioca. Não é coisa de que só o Flamengo está fazendo sem pensar nos demais. O que o Flamengo está fazendo é que todos os clubes vão fazer. A gente tem que mostrar o que existe uma forma, sim, seguindo os protocolos, de se fazer uma volta segura. Estamos testando continuamente os jogadores, identificando os infectados e separando. Não quero entrar na discussão política sobre se o Estado deveria fazer isso ou não. Eu acho que o que a federação está fazendo é um exemplo para que outras atividades façam. Em vez de dizerem que não devemos voltar porque outras atividades têm problemas, deveriam dizer que dá para voltar, sim, seguindo protocolos seguros. É isso que acho que tem que ser feito. Não devem punir uma boa iniciativa simplesmente porque não existem outras boas iniciativas. E depois, todos os protocolos já vêm sendo discutidos pela federação. O que não está tendo agora é contrato individual entre os jogadores. Depois disso, vamos evoluir para os coletivos, jogadas, ensaiadas e tudo isso, até a volta de jogos, incluindo padrões de chegada, vestiário, limpeza, logística, para que tudo possa ocorrer bem. Tudo isso está devidamente pronto e analisado. Me preocupa o fato de que os clubes estejam lá na frente discutindo isso com as federações e vocês, imprensa, ainda não conheceram isso profundamente. Pressão para voltar. O Flamengo não estava fazendo uma pressão absurda para voltar ao futebol, não. O Flamengo estava tentando voltar aos treinos e tentando mostrar para as autoridades que o futebol tinha condições de desenvolver um protocolo seguro para que essa atividade pudesse retornar. O Flamengo assumiu, sim, um protagonismo nesse processo, mas acho que o protagonismo é, também no futebol carioca, da federação, e o Flamengo apoia isso. Encontro com Bolsonaro. Como presidente do Flamengo, vou continuar, sim, a me relacionar com todas as autoridades, porque são legalmente constituídas e foram democraticamente colocadas lá. Esse é o meu papel como presidente do Flamengo e é assim que vou continuar agindo enquanto estiver sentado nesta cadeira. Essas foram as respostas do presidente Rodolfo Landim. Agora veremos a carta que ele escreveu. Carta à Nação Rubro-Negra, presidente Rodolfo Landim. Nação Rubro-Negra. O que está escrito nesta carta é o retrato de como eu vejo o Flamengo. Somos torcedores de todas as raças e credos, irmanados por uma única paixão. Infelizmente, nosso país anda doente. Não fala da doença, mas dessa intolerância política de parte a parte que separa até mesmo famílias e que, infelizmente, alguns pretendem implantar também no nosso clube. O sentimento que nos une é amor e não ódio. Entendo que o meu papel como presidente do clube é o de defender seus interesses e para isso é necessário me relacionar com autoridades. Para mim não importa a orientação política delas. Busco a todos no sentido de conseguir os apoios que precisamos para melhorar continuamente o nosso Flamengo. Ao longo da minha gestão, tive inúmeros contatos com o prefeito, o governador e o presidente da República. No Legislativo, estivemos com os presidentes da Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e Senado, sempre discutindo projetos de interesse de nosso clube. Só como exemplo de total isenção na inauguração de uma das novas piscinas do Flamengo, conseguimos colocar lado a lado, hasteando bandeiras, o vice-governador Cláudio Costa e o líder da oposição no Congresso Nacional, Alessandro Molon. Por sinal, são dois grandes rubro-negros, como também são o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Siciliano, do PT, e o vice-presidente da República, Milton Mourão. Dois outros importantes representantes do povo que estão sempre abertos a nos ouvir e ajudar. O Flamengo é mais que um clube, ele é uma nação e, como tal, deve ser plural.
É impensável para mim, na posição de líder de uma instituição democrática como o nosso clube, deixar de discutir problemas e interesses dela como o presidente eleito democraticamente do país. Obviamente, o cidadão Rodolfo Landim tem suas convicções políticas pessoais, mas posso garantir que as guardo para mim e em nada deixo-as interferir na atuação do presidente do Flamengo. Este, por dever de ofício, deve se relacionar igualmente com todas as autoridades, respeitando a vontade do povo que as elegeu. É assim que funcionam as democracias. Podem estar certos de que continuarei agindo dessa forma durante o meu mandato, sempre com o único propósito de defender o interesse do nosso Flamengo. Abraços e saudações rubro-negras. Lateral esquerdo da base é promovido por Jorge Jesus para integrar elenco profissional do Flamengo. O técnico Jorge Jesus promoveu o lateral esquerdo Ramão, de apenas 19 anos, ao time profissional do Flamengo. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, do jornal O Dia, o atleta inclusive passou por todas as baterias de testes de exames. Além do jovem, o treinador conta com Felipe Luiz e René para a posição. No começo da temporada, o jovem fez parte do grupo que iniciou a disputa do Campeonato Carioca, uma vez que os profissionais ainda estavam de férias por conta do calendário prolongado em 2019, em virtude da participação no Mundial de Clubes em Doha, no Catar. Ramão atuou em 4 partidas da Taça Guanabara, nos jogos contra o Volta Redonda, Macaé, Fluminense e Vasco. Recentemente, o jornal A Bola de Portugal divulgou uma informação de que o Benfica estaria interessado na contratação do atleta rubro-negro. De acordo com a publicação, o clube português já busca informações sobre o atleta e que ele seria um garoto de valor do time comandado por Jorge Jesus. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais notícias do Flamengo. Um forte abraço e até lá!